Olá, boa noite, pessoal! E hoje, com muita alegria, uma sexta-feira, aqui chovendo muito, aqui em Aracaju. E aí, na sua região, chove, faz frio, faz calor, mas esse calorzinho aqui do Nordeste chega para todo mundo, apesar da chuva, do frio que fez aí. Agora eu não estou não com frio. Muito bem-vindos todos vocês que aqui estão. Que mais uma live trazendo muita novidade ou muito conhecimento até que a gente já sabe, mas às vezes a gente esquece. Porque a literatura é algo envolvente para o nosso coração, para a nossa caminhada, mas principalmente para as crianças. E eu quero começar com a linda sinopse do livro de Magna 3, Nasce uma Estrela. É linda essa historinha, linda, 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 linda. E eu vou ler aqui para vocês, que diz assim, ó. Na imaginação de uma escritora, muitas histórias acontecem, e nelas tudo é possível. Até mesmo dar vida a uma estrela para que ela possa semear gentileza. Esta é a história de uma estrela que descobriu toda a sua força interior, conheceu a solidariedade, o amor e soube compartilhar tudo isso com o Manuel. Só com o Manuel? Claro que não. Desencadeou uma corrente de amor entre várias pessoas e seres, cada um acariciado por Dalva. Deu início a outra corrente. Assim, lá vai o amor que a estrelinha levou sendo passado de coração para coração, todos em busca de um mundo melhor. Márcia Amaral, esse textinho. E é assim que a gente começa a nossa live e vamos agradecendo a Deus por tantas coisas boas que recebemos na nossa vida, para que a gente possa crescer, para que a gente possa dar mais um passo à frente, para que a gente esteja com muita energia, vigor, vontade de fazer o nosso melhor. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê força e coragem para nos mantermos firmes na tarefa de evangelizar. Então, eu quero perguntar a você, como a estrelinha d'alva, o que é que você está fazendo para melhorar a vida de alguém? Deixo essa reflexão para você. E agora vamos convidar Magna 3. Vem para cá, minha querida Magda. Olá! Gratidão, Magna, por mais uma live. Sei que você já fez várias, mas aqui no nosso canal, a primeira, que pode chegar a ter várias, né? Mas eu quero apresentar a Magda para você. Já fui logo, ó, com o livrinho dela, que tem vários. Vou dizer para você quem é Magda. Magda é pedagoga pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pós-graduada em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade de Brasília. Com 16 anos de experiência em biblioteca escolar, à frente de um projeto de projetos culturais e literários, contadora de histórias e autora de 9 livros infantis. Seus trabalhos valorizam o belo e têm um olhar otimista e encantador sobre a realidade.
Bem-vinda, Magna Tracy. Que Jesus lhe abençoe e lhe dê, assim, força para continuar nesse trabalho tão lindo. Muito Quando obrigada. a Magna falou comigo que também é bibliotecária, eu disse, não, Magna, você vai trazer algo para os nossos seguidores sobre biblioteca, porque nós evangelizadores temos tanta sede de como colocar aquele cantinho, de como atrair a criança para que ela leve um livro de espontâneo, chegar assim, se encantar com o belo, né? Então, Magna, eu já deixo a live com você e fique à vontade, pode fazer o que você achar que deve agora para os nossos seguidores. Um beijo. Obrigada. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, para esse momento de troca, né? Que a gente consiga ir trocando, eu vou aprendendo com vocês e a gente vai levando, né? Eu não sou bibliotecária, eu trabalhei como auxiliar de biblioteca durante esses 16 anos, né? E a experiência lá foi muito rica. Foi lá, inclusive, que eu me tornei escritora. Foi meio que por acaso, né? Porque normalmente as pessoas dizem que desde que é pequeno sonhava em ser escritora. Não, o meu caso foi diferente. Eu me tornei escritora porque era véspera do dia do livro e eu trabalhava numa biblioteca e quando eu atinei, eu falei, não preparei nada. Como assim? É dia do livro. Aí eu pirei, né? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí comecei a procurar na biblioteca um livro que falasse sobre livros. E aí não tinha. Aí sentei no computador e digitei uma história. E foi o meu primeiro livro, porque no dia seguinte eu chamei uma professora da educação infantil para contar essa história para toda a educação infantil do colégio, e ela quase me bateu, né? Porque da noite para o dia, assim, mas a gente foi e fez um sucesso. E aí uma criança levantou a mãozinha e falou assim: eu quero o livro amarelo. Só que esse livro não existia, eu tinha criado ele, né, daquela forma. E eu falei, gente, eu não posso decepcionar essa criança, então eu preciso dar um jeito de fazer esse livro acontecer. E eu pensei em fazê-lo de forma artesanal. Só que aí, né, o universo inteiro, né, ajuda quando a gente está com uma intenção legal. Então, estava tendo a lei de incentivo à cultura em Juiz de Fora, eu morava lá, e me falaram, Magda, por que você não entra? Eu falei, não vai passar, não tem jeito, um textozinho. E não é que passou? É porque era para ser mesmo, a gente sabe disso, e dali para cá eu não parei mais, né? Eu estou aqui nessa estrada, muito feliz, muito grata a Deus pela oportunidade de tocar corações. E essa realmente é a minha missão, o meu objetivo maior é tocar aqueles coraçõezinhos, e eu tenho feito isso de uma forma tão gostosa, que o meu coração é que está sendo tocado. Bom, então, que a gente comece aqui o nosso bate-papo, de mim, conto vocês e aqui umas coisas muitas. E eu vou começar com você já deve ter ouvido falar no livro dele como um romance, que ele diz o seguinte: o verbo ler não suporta o imperativo, assim como o verbo amar e sonhar. Não é possível que você ordene, ame, sonhe, leia. Você pode até tentar, mas o resultado é nulo. Por quê, gente? Porque a leitura, ela tem que ser seduzida. Você tem que seduzir a criança para a leitura. Não é simplesmente falar, leia, senta e leia. Você não vai conseguir tocar aquele coração. Você precisa buscar aquela criança. Você precisa envolver essa criança nessa sedução que é a literatura. E depois é só entregar os livros que ele vai devorando, né? Então, a gente está começando aí com Daniel Pennac, eu fiz um esqueminha aqui para eu não esquecer de nada. E agora a gente vai falar sobre mediação, que é o papel de vocês, né? Como evangelizadores, ao mesmo tempo, vocês são mediadores de leitura.
E qual que é a importância desse mediador? Ela é imensa e é uma responsabilidade absurda, tá? Mediar. Porque, olha só, se você pega um livro e entrega na mão de uma criança, e essa criança não tem em casa nenhuma estrutura para receber esse livro, ou seja, não tem um pai ou uma mãe que seja leitor. Se eles não têm dinheiro para comprar livros, se mal têm dinheiro para comer. Então, quando a criança chegar com aquele livro, esse livro vai ficar meio que perdido, porque ele não vai ter ninguém ali para incentivá-lo a ler. Né? Anda, menino, vai fazer o dever logo, larga isso aí, né? Entendeu? Muitas vezes acontece isso, lamentavelmente. Então, o livro ele não tem essa força de entrar num ambiente desse e, por si só, fazer assim, e entrar dentro do coração da criança. Não. É muito raro isso acontecer, é muito raro. É diferente de ele acontecer isso, por exemplo, numa casa em que os pais sejam leitores, que a família propicie, né, essa criança, que seduz essa criança para a leitura e acompanhe, ajude, aí é diferente. Né? Mas a gente tem que estar preparado para as duas situações, porque você nunca sabe qual a criança que vai chegar no centro espírita e como que ela vai chegar, e como que você vai poder fazer, né, para ajudá-la. Então, aí entra a importância do mediador, né, que vai ser aquela pessoa que está responsável pela biblioteca, o próprio evangelizador que vai ler dentro de sala de aula ou na biblioteca, né? Então, a importância dele é tão absurda, que eu vou exemplificar para vocês. Quando eu trabalhava na biblioteca, lá do colégio, eu recebi uma coleção fantástica, fantástica. Mas não é o caso para um centro espírita. Era uma literatura, né, que eu sabia que as crianças iam amar. E aquela coleção estava lá, ó, largada lá na estante há muito tempo e ninguém chegava nela. Ninguém chegava nela porque nem viu. Lá tinham mais de 10 mil livros no acervo. Então, quando eu parei para olhar, um dia passando, que eu vi lá, eu falei, gente, como assim que ninguém pegou esses livros até hoje, né? O que eu fiz? Eu simplesmente virei a biblioteca do avesso, né? Eram livros de terror, um terror assim, né? Tipo assim, um vampiro tinha um problema no dente, foi no dentista, era tudo engraçado e tal. E aí eu fechei toda a biblioteca, né, de plástico preto, e fiz todo um esquema. Convidei o grupo de jovens do colégio para apresentar um teatro, né, de um dos livros para eles, e chamei todas as crianças do colégio, né, dessa faixa etária, né, que serviria para os livros. Ô, gente, sabe qual que foi o retorno disso, dessa ação, dessa mediadora que resolveu pegar aqueles livros e evidenciá-los, né, colocá-los em destaque? Simplesmente foi uma lista de espera de 8 meses. Isso está registrado no colégio. 8 meses, esses livros não pararam. Entende? Eram livros que estavam abandonados. Então, foi um movimento. Foi o suficiente para mostrar: olha, isso é legal, pega, vem buscar. E teve um outro também que eu gosto muito de contar, que é a história até desse livro aqui, ó. O Urso Rabugento. Essa história aqui é uma gracinha, né? É a história de um urso que era muito rabugento mesmo, e tinham 3 amigos que foram para a floresta onde ele estava, né? E aí só que estava chovendo e eles queriam entrar na caverna do urso. Só que o urso não deixava eles entrarem, porque o urso queria dormir, gente. Ele queria dormir, eles estavam incomodando ele muito. Aí eles começaram a arrumar formas de tentar convencer o urso a deixá-los entrar. Só que eles excluíam um desses, né, dessas figuras, que era a ovelhinha. Né? Ela era sempre excluída, sempre excluída. Eles tentavam, não, eu vou conseguir porque eu sou melhor, eu vou conseguir porque eu sou isso, eu sou aquilo e tal, e nenhum deles conseguiu tocar o coração do urso para poder eles entrarem lá na caverna. Até que a nossa querida ovelhinha, que estava lá fora, toda molhadinha e tal, chegou para eles e falou assim: deixa eu tentar.
Aí eles riram dela, né? Qual é? Você não vai conseguir e tal. E ela simplesmente se desnudou. Ela tirou todo o seu pelo, né? Fez um travesseirinho e entregou para o urso. E o urso deixou eles entrarem. Então, quando eu terminei de contar essa história, que é uma outra forma de mediar, né? É você pegar o livro e mostrar, olha, gente, olha que livro legal, que história linda é essa, né? Aí eu estava lá na coxia, né, nos bastidores, e uma coordenadora entrou e falou assim, Magda, tem uma criança que quer falar com você. Aí eu cheguei, abaixei, né, fiquei na altura dela, né, e ela virou para mim e falou assim, toda tímida, assim, quase tremendo de nervoso, ela falou assim, eu quero muito abraçar a ovelha. Ô, gente, aquilo como é que você segura para não chorar, né? Porque aquilo mexeu e ainda mexe muito comigo, porque aquele coração eu toquei, aquele coração eu toquei. Então, essa que é a função de um mediador de leitura, é tocar esse coração, é fazer com que essa criança se encante pela história de tal forma que ela queira isso, abraçar uma ovelha que tinha sido excluída. Provavelmente ela se identificou com essa ovelha, né? E aí ela quis dizer, olha, eu estou contigo. Então é isso, gente. Então a importância da mediação. E agora, vamos lá. Se alguém quiser perguntar alguma coisa enquanto eu estiver falando, gente, porque eu vou falando, né? Eu não sei nem quanto tempo que a gente tem de live, eu nem perguntei, misericórdia. Mas podem interromper aí que a Cristina vai falar aqui comigo. Agora, a pergunta que não quer calar. Só livros espíritas, né, que a gente pode ter na biblioteca? Não, não. Não são só livros espíritas que deve ter na biblioteca, no meu ponto de vista, não. Eu acho que tem que ter livros que vão ser previamente selecionados, vasculhados, lidos, esgotados, sugados, abraçados, devorados. E quando você tiver certeza do conteúdo dele, sim, ele deve entrar na biblioteca. Porque a quantidade de livros com mensagens lindas que tem e que não são espíritas, é lógico que, gente, nós vamos ter na biblioteca espírita muitos e muitos e muitos livros espíritas, né? E que eles sejam revistos sempre, porque às vezes tem aquela quantidade, aquele acervo lá que nunca é revisto, né? Às vezes tem coisas lindas lá que estão abandonadas, como aquela coleção, né, dos monstros. Ou então tem algum livro que não está muito legal, que é melhor retirar, ou está rasgado. Eu acho que a biblioteca ela tem que estar sempre renovando o seu acervo, ela tem que estar sempre buscando trazer coisas interessantes para as crianças, coisas atuais, não descartando o que está lá. Não, não é. Agregando, somando, né? Então, o que você pode fazer? Você tem que começar a buscar sinopses dos livros, você começa a se identificar com o autor, né? Eu tenho alguns aqui que eu vou falar, são autores que com certeza é tiro certo, são mensagens lindas, mensagens maravilhosas. Por exemplo, eu tenho uma peculiaridade que é o seguinte, eu não gosto de escrever sobre temas pesados. Eu sei que eles são necessários, mas não é a minha característica. Eu sempre busco a beleza, eu busco a suavidade. Por quê? Principalmente quando é um público carente, a vida deles já é tão sofrida, né? E aí eu fico assim, não, gente, eu vou levar um pouquinho de leveza, de magia, de encantamento. Eu quero fazer a criança sorrir, ela gargalhar, ela sonhar, entendeu? Mas essa é uma característica minha. E eu respeito, admiro quem consegue colocar, né, nos livros o que é necessário colocar, mesmo que seja doloroso, né? Mas não é a minha praia, não. Mas aí vocês podem se identificar com autores, vocês podem se identificar com editoras,
né? Vocês vão começar a ver, essa editora aqui, ela trabalha bem na área de livros com mensagens boas, com mensagens relevantes, então vocês vão se identificando assim. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Está tudo certinho? Que eu não consigo enxergar nada. Então, se tiver algum probleminha, já está em uma dica aí que vão entrar aí me avisando, tá bom? Mas se quiser... Tá ok. Tá beleza? Então, tá beleza. Viu? Ok. Então, tá. Então, não seriam só livros espíritas, não. Nós temos vários. Aí, gente, eu fui pela vida literária, todas as vezes que eu pegava um livro bom, eu comprava ele para mim, porque eu falei assim, eu vou criar a minha biblioteca só de livros muito legais que eu já contei, né? Então, eu teria, assim, um tempo inteiro aqui para ir falando para vocês uma série de livros, mas aí não ia dar, né? Ia ficar muito tempo, ia tirar o tempo da live. Mas eu selecionei 5 que são legais, e depois os outros eu só vou passar eles aqui, né, rapidinho, para vocês, quem quiser anotar, né? Esse aqui, olha, perto, levo o presente. Esse livro é da editora Farol Literário, tá? E, que é o autor. Então, esse livro, durante um ano, eu percorri, escolas, porque é fantástico, fantástico. Em resumo, porque se eu for falar de todos eles muito, eu faço outra coisa. E eu me empolgo. Aí vocês têm que me cortar. Esse livro é o seguinte: é um menino pobre que foi convidado para o aniversário no castelo de uma princesa. E aí ele quer levar um presente para ela, mas ele não tem dinheiro para comprar. E aí ele resolve fazer um bolo. E leva esse bolo de 1, 2, 3 camadas e tal, e vai levando para ela. Só que, no meio do caminho, ele encontra com todos os obstáculos do mundo para que ele não chegue lá nesse castelo. E ele vai superando, e ele vai andando, ele vai caminhando, e vai sendo derrubado, e ele persiste, ele caminha, ele não desiste, e no final ele chega apenas com o morango do bolo na mão. O resto do bolo todinho ficou para trás. Mas ele não desistiu, ele foi. Então, é um livro, gente, que fala sobre persistência de uma forma belíssima, né? Dos obstáculos que a gente tem pelo caminho, pela vida, né? Então, esse é um livro que eu indico para a biblioteca, porque realmente vale a pena, tá? Um outro que eu não tenho ele aqui, mas que eu super recomendo, é A Velhinha que Dava Nome às Coisas. A autora é a Cíntia Rilante, e é da Brink Book. Brink Book, anota essa editora, ela tem muita coisa maravilhosa, tá? A velhinha que dava nome às coisas era o seguinte: era uma velhinha que ela perdeu todos os amigos dela, né? Porque ela já era muito idosa, eles foram morrendo. Então, ela ficou com medo, né, de se apegar às pessoas e perder as pessoas. Então, ela começou a dar nome nas coisas que ficariam. A minha cachorrinha está andando para baixo, para cima aqui, gente. Ela começou a dar nome às coisas que ficariam além dela, que ela morreria antes, entendeu? Então, ela começou a dar nome na poltrona, no carro, na casa dela. Ela dava nome para essas coisas que seriam eternas, né? Assim dizendo. E até que chega um cachorrinho na vida dela. E aí ela muda toda a história, né? E ela se amolece e vai deixando o cachorrinho chegar. Então, é um livro que vai poder falar muito sobre a morte, sobre idosos, sobre medo.
entendeu? Então, olha só a riqueza que um livro pode trazer, que você pode trabalhar. Então, ao invés de você trabalhar direto com a criança na evangelização, falando sobre medo, sobre morte, você pode entrar com uma história dessa e deixar, e escutar, né? Ouvir. E aí? Aí eles vão começar a falar a respeito. Eles vão dar essa devolutiva e aí é a hora que você pode entrar, né, trabalhando essa criança. Então, esse segundo livro eu também super indico, tá? E também temos a Apertada e Sem Espaço. É da... Ah, gente, essa Júlia... Eu não sei falar direito o nome dela. Donaldson. Júlia Donaldson. Também da Brink Book, tá? Chama Apertada e Sem Espaço. É a história de uma pessoa que estava, acho que até uma senhora, se eu não me engano, que estava numa casa muito, muito apertadinha. Ela sentia que a casa era muito apertada. Ela estava muito insatisfeita com a casa dela. E vivia reclamando, minha casa é pequena, minha casa é isso, minha casa é aquilo, não cabe nada e tal. E um sábio que estava passando ouviu aquilo e falou com ela assim: chame para dentro todos os animais da sua fazenda. Aí ela foi chamando o porco, chamou a vaca, chamou a galinha, foi chamando, né? E foi cada vez que ia entrando, a casa ia ficando mais apertada e sem espaço, mais apertada e sem espaço, mais apertada e sem espaço. Aí ela tira tudo de lá de dentro da casa e ela olha para o lado. Nossa, como eu tenho espaço. E aí ela percebe que a casa dela é o suficiente, mas que ela não conseguia enxergar. Então, olha a riqueza para você trabalhar a insatisfação com as coisas que a pessoa tem, que a criança tem. Ah, mas eu queria mais, eu só tenho isso, eu queria aquilo. Né? Inclusive, a contação dela é muito bonitinha, porque você pode colocar uma criança do lado, a criança do outro, e fechar como se fosse a casinha, e vai colocando crianças dentro, e aí vai ficando todo mundo apertado dentro daquele lugar, até que todos saem, e aí a criança pode até rodar, pode girar dentro da casa. Olha que beleza de aula que pode dar isso, né? É uma outra sugestão. O Malhado Miau, também da Julia Donald, só que esse é da Fundamento, né? Era um gato musical, né? Ele tinha uma amizade muito grande com o Fred, e eles eram inseparáveis, até um dia em que o Fred sofreu um acidente, e aí o gato se perde, ele fica perdido. É um livro muito forte que fala sobre lealdade, sobre amizade, que você pode abordar com as crianças com isso também, é muito, muito bonito. E o último que eu separei aqui é O Homem que Amava Caixas. Esse é famosésimo, né? Todo mundo conhece, da Brink Book também. A relação de pai e filho, né? Um pai que não conseguia se expressar, não conseguia dizer o quanto amava o filho, e aí um dia ele pega o filho e começa a montar brinquedos com caixas de papelão. Olha, gente, é lindo de viver. E dá um trabalho muito bonito, porque vocês podem levar para dentro da biblioteca ou da sala de aula caixas, né, para deixarem eles criarem ali, né, o seu brinquedo e jogarem toda a sua emoção, né, falarem sobre o pai, né, e aí vai. Né? Então, são esses 5 que eu escolhi para falar, e vou passar rapidamente aqui com os poucos que eu selecionei aqui, para não ficar muito monótono, né? É o Urso Rabugento, também da Brink Book, então anote essa editora, gente, não estou fazendo propaganda dela não, tá? É porque a linha dela é uma linha que vai trazer essência, tá? Pelo menos esses livros que eu estou mostrando aqui para vocês são No Coração e na Bolsa. Esse também é um livro maravilhoso. O canguruzinho tinha medo de sair, né, do colo, do aconchego da mãe e tal, e aí a mãe vai conduzindo até ele caminhar sozinho. Então, também, aqui, quando você pega uma criança que não quer ir, que está agarrada na mãe, que está com dificuldades, né? Você pode trabalhar divinamente bem com ele.
Esse aqui também é lindo, Voa, Mitzi, voa. É um ganso que aprendeu a voar, apesar de todos falarem que ele não conseguiria voar, né? E é muito emocionante na hora que ele voa, viu? Dá até um nó na garganta. O Mestre dos Guarda-Chuvas. Gente, eu queria ter escrito esse livro. É da Elaine Pasquale Cavion. É maravilhoso. Os livros dela são muito, muito, muito bons. Gente, é um livro de uma beleza, além de ter um desenho, uma arte assim divina. O ilustrador aqui, assim, ele arrebentou, sabe? Ele arrebentou. A história é maravilhosa, de um senhor que chega na cidade, né, e monta a loja de guarda-chuvas, e é uma cidade que só chove, só chove, só chove, e as pessoas só andam de cabeça para baixo, até que tudo vira, e eles começam a trocar guarda-chuva. Oh! Eu queria ter escrito esse livro. Maravilhoso. Dá um trabalho belíssimo. Todos esses aqui dão um trabalho belíssimo. Era uma vez uma casa que era um lar divino, tá? Farol Literário. É o mesmo do João, a editora mesmo do João Esperto leva um presente certo. Riquíssimo. A insatisfação deles com a casa deles. E aí cada um, eles se separam, eles brigam, porque cada um quer uma coisa, e aí cada um vai buscar essa coisa, e depois percebe a grandeza do que eles tinham dentro de casa. Entende o que eu estou falando, gente? As possibilidades que vocês têm de ampliar o repertório de vocês para trabalhar com as crianças através da literatura é imenso, ele é imenso. Além dos livros espíritas, que são maravilhosos, são necessários, vocês têm isso aqui também que pode ajudar muito, 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 muito. Um dia muito agitado também é Divino, da Editora Nacional. Adivinha quanto eu te amo? Esse livro foi até pelo Itaú Social. Ele é maravilhoso. É um coelho medindo o amor dele com o coelhinho filho. E cada um fala assim, mas eu te amo mais, eu te amo até a lua, eu te amo até a... Sabe? Falando sobre amor. Sobre amor. E falar sobre amor é necessário a todo momento e sempre, né? Então, vocês podem trabalhar com ele também. O Rato e a Lua. Esse livro é muito bonito. O ratinho descobre que ele não é o único a procurar pela Lua e que a Lua não é só dele. Ela pode ser compartilhada com várias pessoas, né? Então, sobre aquela coisa da posse e que a gente pode, né, dividir. O grãozinho eu vou passar mais rápido agora. Ó. O grãozinho de areia também é maravilhoso. A Minhoca da Sorte é um livro assim necessário. É um pintinho que se perdeu e ele só queria atenção, ele só queria conversar com alguém. Nossa, maravilhoso. Para falar mesmo sobre relações de mãe, de filhos, muito, muito forte esse livro. Enfim, né, tem alguns livros meus aqui também, que A Caçadora de Maravilhas, que ensina as crianças a caçar maravilha, esse, né, da Estrelinha, que também é bem legal e tal. Bom, em resumo, tá? Seria basicamente isso, meu objetivo em mostrar todos... Opa, pode falar. Eu já estou querendo que você conte uma história. Você só fica mostrando os livros aí e a gente fica babando. E eu já quero que você conte uma história. Eu não sei nem até que horas que a gente tem, até que horas que é. São 60 minutos, já estamos com 30. Minha Nossa Senhora, misericórdia. Vamos então acelerar. E aí você vai entrando e me dá Então, vou passar agora para os projetos. Ou eu conto primeiro e depois passo para os projetos da biblioteca. Conta a história. Então tá. Então vamos lá, vamos contar, gente. Olha, é o seguinte. O que seria... O que eu proponho para vocês? Uma contação, ela não precisa de nada de glamour, ela não precisa de elementos
caros, nada disso. Normalmente, quando eu vou fazer, né, eu faço uma cotação para 500 pessoas, 600 pessoas, eu preciso de ter alguma coisa que seja grandiosa para que essas pessoas todas vejam, né? Porque eu estou no palco e é muito longe, então aí é diferente. Então vocês vão falar assim, poxa, mas ela fala que não precisa disso, mas ela usa. Mas eu uso porque são situações diferentes. Quando eu vou contar eu e 3 crianças, 10 crianças, aí sim, né? Quanto mais você usa elementos simples, você vai fazer com que essa criança faça da casa dela a contação. Ela vai te imitar, porque você não está trazendo coisas difíceis. Ela pode pegar qualquer coisa da casa dela para poder você replicar aquilo que você falou, que você contou. Então, aí você está fazendo com que nasça um autor, um contador de histórias, né? Então, a minha ideia é isso. Use coisas simples de dentro de casa ou do centro espírita, use coisas simples. Então, vamos lá. Essa história é desse livrinho aqui, ó, Grão de Mostarda, que vocês devem ter aí, né? Ela chama Pontos de Luz, tá? Tá aqui no livrinho espírita, muito legal essa história, eu gosto muito dela. Eu sempre volto nela, porque eu acho ela muito bonita. Então é o seguinte, gente, nós vamos usar isso aqui para ser a nossa ilha, uma tampa de tepoé, tá? Então, naquela ilha, que era uma ilha muito pobre, distante, que não tinha nem energia elétrica, gente, os moradores de lá tinham um pacto entre eles, que era o seguinte: todas as vezes que os pescadores da ilha fossem ao mar para buscar o sustento da família, cada um dos moradores da ilha teriam que acender uma vela. Por quê? Porque como a ilha não tinha energia elétrica e eles iam à noite para o mar, eles precisavam voltar. E como é que eles iam achar a ilha se não tinha energia? Não é mesmo? Então, o pacto entre eles era isso. Cada morador deixaria na sua janela uma vela acesa para poder Duda, não vai dar para sair agora, não. Ela querendo me interromper aqui para sair, desculpa. Para poder voltar. Então, os moradores vão ser caixinhas de fósforo, tá? Caixinhas de fósforo que vão chegar nos nossos moradores. Pode ser caixinha de fósforo, pode ser vidro de esmalte, pode ser o que vocês quiserem, tá? O que vocês quiserem. Então, eu vou ter que abrir aqui para ela sair, gente, que ela tá chorando aqui. Só um minuto, desculpa, tá? Desculpa. Vai, Duda, vai, vai. Vai, vai, mas aí você não vai entrar mais, não, tá? Vai, vai lá, vai, vai. Desculpa, gente, desculpa. Pronto, desculpa. Então é isso. Aí, os nossos moradores vão ser caixinhas de fósforo e tal. Naquela noite, era uma noite muito, muito, muito fria, gente, muito escura, muito fria. O João, esse primeiro morador aqui da ilha, né? O João, ele estava debaixo das cobertas, estava lá, num frio danado. Aí você pode pegar um lenço, você pode pegar um lenço, qualquer coisinha que tiver lá para ser cobertor, ou simplesmente fazer assim, ó. Não precisa de mais nada além disso. João estava lá, né? Assim, virou e falou assim: ai, gente, eu hoje não vou acender a minha vela de jeito nenhum. Ah, não vou não, porque está tão quentinho aqui. Se eu for lá fora agora para colocar a vela, eu vou morrer congelado. Ah, não, tem tantas outras pessoas para fazerem isso, né? Por que eu... um dia só não tem problema, não. E assim, o nosso querido João não acendeu a vela naquela noite escura e fria. Ah, João, ele simplesmente dormiu. João não colaborou. Já a dona Luísa, moradora do casebre ao lado,
Ah, gente, coitada da dona Luzia. Luísa, ela estava desesperada, toda hora pegando o termômetro, que é uma caneta, tá? Colocando na filha dela, porque a filha dela estava com muita febre mesmo. E com isso, dona Luísa esqueceu de colocar a sua vela na janela. Ah, dona Luísa não acendeu. Puxa vida. Ah, mas o Luciano falou: eu vou pegar minha vela agora, acender lá para poder fazer o que eu preciso fazer, cumprir com o meu compromisso. E ele foi na gaveta, quando ele pegou a caixa de vela, gente, ele não checou. A vela acabou. E o Luciano não pôde contar com a presença dele lá para acender a sua vela. Então, a vela do Luciano também não vai ajudar os nossos pescadores. Pelo amor de Deus, Dona Luzia! Palmas para Dona Luzia! Ela lembrou! Uhul! Ela é uma pessoa compromisso, uma pessoa que está pensando nos nossos pescadores lá. Ai, graças a Deus, a Dona Luzia acendeu a vela dela. Olha a vela linda da Dona Luzia. Só que a Dona Luzia não vigiou. Gente, vigiai e orai, vigiai e orai. E um vento forte naquela noite fria apagou a vela de Dona Luzia. E como ela não vigiou, a luz dela também apagou. Gente, em alto mar, os nossos pescadores estavam desesperados. Pode ser um potinho, qualquer coisa, tá, gente? Eu fiz um barquinho de papel. Eles estavam desesperados. Para onde está? A gente não consegue enxergar. Nós vamos ficar perdidos em alto mar. Como nós vamos fazer para voltar? Eles estavam tão em pânico, tão apavorados, que a lua, gente, ela ficou com dó dos pescadores. E ela descortinou, né, toda aquela nuvem que estava encobrindo a lua, né, porque estava sem estrela, estava frio, E ela fez o seguinte, gente. Lua linda, ela se vestiu, se vestiu com toda a sua luz, se encheu de luz e foi direcionando, sendo o farol dos pescadores até a ilha, levando eles até lá. E eles foram seguindo a lua e chegaram na ilha. No dia seguinte, eles fizeram uma reunião lá na ilha e contaram todo o aperto que eles passaram. E falaram que eles não podiam fazer isso. Você nunca transfere uma responsabilidade para uma outra pessoa. Eles precisavam da luz de cada um para poder fazer o trabalho deles. Então, foi feito um novo pacto e cada um se comprometeu de que, se algum dia ele não pudesse acender a sua luz, ele iria dar a sua luz para o seu vizinho, que acenderia 2 lâmpadas, 2 velas. E aí, os nossos pescadores não passariam mais aperto. Então, meus queridos, olhe a importância da sua luz. Você é luz, seja luz. Pode ser que alguém precise só da sua luz. É isso, gente. Para vocês verem que é uma história que você não precisa de nada, né? E você vai marcar essa criança profundamente. E aí eu te deixo até uma dica. Opa, vamos lá! Vamos lá. Não, para dizer que eu amei.
Ah, que Amei, bom. porque simples. E a Muito. própria criança pode pegar esses elementos, né? Que a Isso. gente vai trazer, ou pega até lá mesmo no centro, mas a gente já pensou na historinha que vai contar, e a gente já traz esses elementos, e eles contam do jeitinho deles, pegam, e eles acreditam verdadeiramente. Que ali Exatamente. você pode trazer tudo que você achar, que você sementes, rolinho de papel higiênico. Ai, que Quanto mais simples, delícia! melhor. Porque ele pode ter em casa. Se você busca uma coisa muito difícil, ele não vai poder replicar, entendeu? A história. Então, pegue coisas simples mesmo, o que tiver de mais simples e faça. Porque aí você pode fazer, até é um dos projetos que eu vou propor, que Agora é com você, agora conte aí. No meu canalzinho lá no YouTube, que eu nem entro lá, eu esqueço de entrar, eu conto essa história gente, mas eu falei isso, eu falei um negócio, acabei esquecendo. Ah, sim. Aí eu criei um projetinho, agora é com você, agora conta aí. Eu termino de contar isso e você chama a criança, agora é com você. Agora conta aí. E ele vai contar do jeitinho dele. Então ele vai chegar em casa e vai fazer desse jeitinho, vai fazer, e depois ele vai ser o quê? Um cenógrafo, porque ele vai montar, né, um cenário, e ele vai ser um contador de histórias também. É isso, Perfeito, adorei, Magda. né? Já vou Olha que legal. copiar essa ideia. Agora com você, conte aí o nome. Agora é com você, agora conte aí. Você conta do jeito mais simples, desse jeitinho que eu contei aqui, bem simples, não muito extenso, né? Você tem que pegar início, meio e fim da história, né? E aí você joga aquilo da forma simples, com elementos simples, para que a criança possa captar e ela vai reproduzir do jeitinho dela. É lindo de viver, é lindo de viver. Ah, eu amei. Eu estou Uhum. encantada com a simplicidade que, Uhum. que, que toca o nosso coração, né? Às vezes a gente quer trazer, faz tanta coisa rebuscada, né? Oh, eu vou Não ensinar precisa. assim, mas algo assim tão simples. E às vezes tem uma criança que está na sala de evangelização e você trouxe alguma coisa, uma aula, e de repente aquilo foi para outro lugar, a criança quer saber de outra coisa daquele tema, você pode trazer como plano B, né? Um Sim. livro, alguma coisa, e você jogar aquilo numa historinha, eu acho que isso é fantástico. Isso é uma das coisas. Trabalhar com a literatura é riquíssimo, gente, porque cada livro tem tanta preciosidade em livros bem escolhidos, em livros, né, que você vai garimpar, que você vai. Nossa, quando você lê, eu me arrepio toda, porque eu falo, nossa, isso aqui, né, vai fazer um estrago de bom, né, na cabeça e no coração de uma criança. Né? Que legal, Magda, eu amei essa dica e já vou partir para compartilhar lá no meu centro, lá com as meninas, porque é muito legal isso aí. Agora é com você. Agora, você não, eu cortei você que você ia dizer que ia dar uma dica. Acho que eu cortei você, a não ser que você Ah, já mas eu tenha. não lembro, não. Eu não lembro, não. Mas a gente já está com só 5 minutos, não é isso? Não, pode passar. Não é aqui, não é só para a gente ter a ideia, viu? Aham, não, mas aí eu vou passar então agora rapidamente pelos projetos, tá? Só para dar sugestões dos projetos que vocês podem Isso é fazer na bom, biblioteca. Eu acho que é perfeito. legal, tá? E tem uma Então, pergunta da biblioteca. Foi sim, Bárbara que fez. Deixa eu ver se. Deixa eu pegar aqui. Magda, como podemos deixar a biblioteca mais atrativa para as crianças na evangelização? ótimo, ótimo. Como? Primeiro, a biblioteca, ela, quanto mais colorida, mais vai atrair a criança, tá? Então, cor é sempre muito bem-vinda. As estantes sempre na altura da criança, que ela tenha fácil acesso, que ela consiga pegar,
né? Isso é muito, muito importante. Ela manusear, ela poder escolher, né? Já passou daquela época em que a pessoa chegava, não, só eu posso pegar, você só pode pegar aquela estante ali. Gente, quem disse que aquela criança só pode pegar aquele livro ali? E se ela tiver capacidade para pegar um outro livro que está na outra estante, por que você que vai determinar que ela... Não, você vai, com bom senso, você vai colocar na altura dela os livros que são adequados à idade dela, né? Mas não vai proibir que ela chegue num que seja 1, 2 anos acima dela, porque ela pode ter capacidade para ele. Né? Então, assim, acessibilidade para que ela pegue, ou em cestas também sendo colocada, tem que ter aconchego, biblioteca tem que ter aconchego, ela tem que ser colorida, tem que ter uma cabana, gente, uma cabaninha feita de TNT, não precisa de nada chique, pode, o TNT é baratíssimo, né? Você põe assim com um laço, gente, fica tão bonito. Mas o mais importante são aquisições de livros novos, se está sempre repondo os livros, fazendo com que esses livros sejam interessantes, porque senão você só tem aquele acervo ali. E aí o centro não solta nenhuma graninha, não faz nenhuma campanha para poder renovar esse acervo, com tanto livro maravilhoso que eu mostrei para vocês. Aí a biblioteca ela perde o brilho, porque a criança vai ver, não, já vi tudo, né? Ela perde o interesse. Quando ela perde o interesse de ir lá, dificilmente você busca ela de volta. Então, tente deixar a biblioteca sempre atrativa, interessante. E aí você precisa de quê? De projetos. Né? Assim, na época que eu trabalhava na biblioteca, eu tinha um projeto por mês. A cada mês eu mudava, eu já fiz festa junina dentro da biblioteca, gente, pra vocês terem ideia. Aí tinha barraca de livros, né? Então, assim, você tem que ver a necessidade do que você quer atingir para que você crie projetos que atendam à sua necessidade. Aí eu preciso trabalhar isso com as minhas crianças. Então, você vai fazer o seu projeto de acordo com a sua necessidade, né? Mas eu tenho algumas sugestões aqui. Foca no autor, né? Você pode pegar, por exemplo, essa Julia Donald, ela é maravilhosa. Todos os livros dela são maravilhosos. Então, se você quiser que eles descubram ela, como aquela minha coleção que estava abandonada lá, você vai fazer o seguinte: você vai colocar no meio da biblioteca, numa mesa, numa cadeira, num tapete no chão, aonde você pendurado com fios de nylon, aonde você quiser, ou numa estantezinha baixinha, mas só com os livros dela. Por quê? Você vai evidenciar o autor. Eu quero que as crianças descubram essa autora, porque quando a criança vai se identificando com o autor, isso é fantástico. Que ela vai chegar num dia, vai entrar na biblioteca e falar, eu quero... Você já chegou aí o último livro da Julia Donald? Entendeu? Olha que lindo. Né? Ou um livro espírita, né? Chegou alguma coisa assim. Então, assim, você tem que mostrar que existe. Então, foca no autor é um que você pode pegar pela data de aniversário do autor. Então, vamos supor, a Magda é 17 de março que ela faz aniversário. Então, no mês de março, a Magda que vai estar em evidência. Então, vai pegar todos os livros da Magda e vai colocar aqui nessa estante e vai desenvolver em cima deles. No outro mês, o aniversário é de fulano. Então, olha a quantidade de autores que você vai poder... Aí você tem que fazer uma pré-seleção, né, ver os livros. Porque se você tiver um livro também só, mas se ele for um livro que vale a pena, pode fazer. Pode fazer, tá? Mesmo que seja um livro só. Por quê? Porque se ele for muito bom, ele tem que rodar. Esse livro tem que chegar na mão da criança, entendeu? Então, esse é um dos projetos. Foca no autor, que você vai evidenciar o autor. O outro é aquele que eu falei, agora é com você, agora conta aí, que são elementos fáceis, né? E você vai trabalhar com a criança a memorização, vai trabalhar a cenografia, e ela vai aprender a replicar e se transformar num contador de história do jeitinho dela. E sempre deixe ela contar do jeito dela. Se inventar no meio, deixa, ela está criando, ela está pondo para fora o que ela viu na história. Porque o que ela interpretou pode não ser o que você interpretou.
entendeu? Então, assim, não conduza nunca, né, uma interpretação de uma criança, nunca, nunca, nunca. Entenderam, gente, o que vocês viram, essa mensagem? Ela fala assim, 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 assim. É o que você viu. Mas a criança, ela pode ter visto de outra forma. Lembra da menininha lá que queria abraçar a ovelhinha? Ela se identificou. Era uma criança com problema, que ela se sentia rejeitada, e ela chegou lá assim, gente. Ela chegou desse jeito. Então, ela tem o tempo dela de interpretar aquela história e de abraçar essa história do jeitinho dela, tá bom? Outro, deitando e rolando com a literatura. Você pode fazer, em alguns momentos, né, que você quer fazer um grande evento, você pode fazer um livrão. Um livrão, você pode fazer com pano, você pode fazer com madeira, você pode fazer com papelão. Você faz um livro em que a criança possa entrar nele. O objetivo é esse, né? Como a gente sempre fala, né? Eu gostaria de morar no livro, né? Viva Monteiro Lobato. E aí você iria oferecer dentro desse livro, né? Um colchonete, e você vai chamar a mãe, o tio, o parente, alguém, disponibilizar dentro desse livrão alguns livros que você tenha interesse que sejam divulgados, e aí você separa por assunto, e aí a criança convida a mãe para ela ir lá contar a história. Olha que delícia, entendeu? Então vai ser um dia em que a mãe não vai, de repente, assistir a palestra, não tem problema, mas ela vai estar lá em cima com o filho lendo uma história para ele, uma história que de repente você já viu que aquela criança precisa, e você vai fazer o quê? Vai juntar a mãe com a criança, ou o pai, ou o tio, com essa criança para ler essa história, entendeu? Então, isso aí dá muito resultado. Você pode também fazer o dia do conto, um dia em que, uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, você faça um grande evento na biblioteca. Para quê? Para que tenha movimento na biblioteca, né? A minha cachorrinha querendo entrar. Meu Deus do céu, gente, é porque eu estou sozinha aqui, minha mãe está dormindo, aí ela está latindo. Então, uma vez por mês, vocês vão fazer um grande evento para quê? Para dar vida à biblioteca. Aí, gente, abusem. Uma vez eu fiz um lá no centro que foi uma delícia. Foi para contar essa historinha aí da estrelinha, né? A gente fez uma tenda, colocamos pisca-pisca nela, como se fosse à noite, né? Porque esse livro fala do medo da estrelinha, que ela tinha medo de brilhar e tal, e as crianças foram todos com lanterninha. Olha, vê se isso aí. Aí você apaga a luz da biblioteca, né? E faz uma contação, todo mundo como se fosse num acampamento. Como que você não está seduzindo uma criança? Eu duvido que esse livro não vai parar lá, gente. Esse e outros, entendeu? Então, assim, esse chamamento, né, para a literatura, para pegar através de movimentos assim, né, desses projetos. Outro projeto, Galeria de Histórias, né? Já está acabando, tá, gente? Galeria de histórias. O que seria galeria de histórias? Você pega 2 panos, né? Um de um lado, outro de outro. Faz uma galeria mesmo. Pode ser um TNT branco, pode ser qualquer pano, gente, um lençol lá da sua casa que você vai levar e tal. Aí você vai colocar ele lá. E aí você vai selecionar no livro que você quer contar para eles algumas histórias, algumas imagens, e vai pregar com alfinetinho, né? Vai imprimir essas imagens e vai colocar em cada lado, assim, no máximo 6, 4 ou 6, né? 2 de um lado, 2 do outro, 3 de um lado, 3 do outro, e aí você vai pedir a criança para passar no meio daquela galeria. E aí, o que você vai fazer? Você vai pedir para que ela interprete aquela imagem. Então, através da imagem, ela vai criar uma história, através da imagem. Gente, sai cada coisa que vocês não imaginam. Aí, quando todo mundo já criou dentro da sua cabecinha a sua história, diante das imagens, todos entram na galeria, chegam lá no final, você vai contar a história, e aí eles vão comparar a história deles com... Oh, gente, é fantástico, é fantástico. Então, assim, eu selecionei esses projetos por causa do tempo, né, que a gente tem, e agora... ou eu vou falar sobre como contar histórias, ou eu vou falar sobre como é que fala, gente? Como aquele exercício. Qual que vocês preferem?
Vem, querida, sobe aqui, vai. Ela ficou presa. Gente, desculpa, eu tô morrendo de vergonha, mas eu tô sozinha com ela aqui. Entra, querida, vem cá, vem cá. Vem. Isso, vai. Desculpa, tá? Mas eu não posso abandonar minha bichinha lá fora sozinha, presa, não, desculpa. Então, o que vocês preferem, Cristina? Falar sobre como contar ou fazer o exercício com a galera que está aí online? Ai, meu Deus, eu queria os dois. E agora? Mas eu acho que o tempo não vai dar. Então, como Você que a que gente... diz, não me bote nas minhas mãos. Você é que vai dizer. Ok, ok. Então eu vou fazer o seguinte, porque na realidade eu vou passar só falando rapidamente como contar, tá? Rapidamente. Primeira coisa, coração de criança é terreno fértil. Cuidado com a sua fala, porque uma palavra errada ela vai reproduzir. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Então, muito cuidado com como você vai contar, como você vai falar, porque ela vai pegar aquilo como verdade absoluta, tá? E ela vai acreditar em você. Segundo, você precisa ter afinidade com o livro. Você precisa gostar do livro. Não dá para você contar uma história que você não goste, porque não vai passar verdade. E a criança percebe isso, mas na hora, tá? Ela percebe na hora. Quais as formas que você tem de contar? Você pode fazer através de fantoches, de sombra, livros, teatro, são várias formas. Então, não conte sempre do mesmo jeito, porque fica chato, cansativo. Invente, crie, faça aquele de sombra, faça fantoche, faça cada dia de um jeito, se possível, né? O livro, ou a história lida, ou a história contada, simplesmente, né? E aí, qual a diferença da história lida e da história contada, gente? A história lida, você tem que pegar o livro e ler ele exatamente do jeito que ele está. Você não pode inventar, porque aí você estaria alterando aquilo que o autor colocou. Mas se eu for contar a história da Magda, por exemplo, se eu pegar o livro da Magda, eu tenho que contar e ler, eu tenho que contar exatamente como ele está. Se eu for simplesmente contar a história da Magda, eu posso colocar o que eu quiser nela, entendeu? Porque eu vou acrescentando, eu vou criando, né? Lógico, dentro daquilo que eu coloquei, né? Você não pode perder o fio da meada do livro, né? Mas você pode introduzir outras coisas, tem a licença poética, né? Aí você pode fazer. Treine, gente, treine bastante antes, para que não fale, né, a memória na hora, né? Treine. Quanto mais você lê uma história, mais você se apropria dela. E aí você passa com mais naturalidade, de uma forma mais gostosa, né? Evite longas explicações, né? Por favor, não. Deixa a criança saborear a história do jeitinho dela, cada um tem o seu tempo. E depois você pode voltar nessa história de outra forma, num outro dia. Não, de acordo com aquela história, né? O João Esperto leva o presente certo. Ô fulano, e aí, o que você mais gostou daquele livro? E deixa ele falar. Nunca passe para ele a mensagem que tem que ser. Ah, você viu como é que ele foi persistente? Ele não desistiu. Deixa ele falar como é que ele viu, porque cada criança vê de um jeito e ela tem o seu tempo. E a gente tem que respeitar o tempo da criança, né? Use bastante elementos, né? Por exemplo, você pode fazer se for um cavalo com pocotó, pocotó, você pode fazer com um potinho de Danone, dá um pocotó lindo, lindo. Então você está fazendo assim, e o cavalinho veio, pocotó, 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 pocotó. Introduza ruídos na história que fica muito legal. Tempo, né? O tempo de história não pode ser longo demais, depende da faixa etária da criança, porque senão ela começa a dispersar. Se de repente você estiver contando uma história, se você começar a ver uma criança olhando para um lado, a outra baixando a cabeça, corta, seca e termine a história, porque senão você vai perder as crianças e nunca mais eles vão gostar daquela história. Então, assim, você que tem que conduzir esse caminhar da história, tá? O tempo dele é de acordo com se eles estão assim, você... aí você vai fundo, continua, porque eles estão amando o que você está falando. E o mais importante de tudo é tocar o coração das crianças. Ponto. Eu falei isso, para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma oficina que eu faço de 1 hora, tá? Eu falei em 5 minutos. Né? E agora vamos para o finalzinho,
que é eu vou fazer o seguinte, gente, esse aqui é um dever de casa para vocês, que vocês vão assistir depois a história. Quem já souber, já conhecer a história, por favor, quietinho, né? Não dede, não dede. É o seguinte, vocês vão ter que, eu vou contar de uma forma mais imparcial possível, eu vou ler essa história, e vocês vão ter que identificar elementos, né? Por exemplo, como é que vocês vão fazer a aranha? Aqui eu não fiz a criança com caixinha, ou os moradores com caixinha. Eu quero que vocês identifiquem os elementos dessa história e coloquem aí, ó, no bate-papo aí. Ah, eu vou fazer a aranha deixa eu ver, com esse sapinho aqui, ó. Eu vou fazer a aranha, a minha aranha vai ser desse jeito, eu vou usar isso aqui, entende? Eu quero isso, eu quero despertar em vocês uma criatividade. Então, enquanto eu for contando, vai pensando em qual elemento que você usaria para contar para sua criança lá na evangelização, ok? Então, vamos lá. Deixa eu fazer rapidinho aqui. Eu vou tentar ser o mais imparcial possível para que quando vocês ouvirem, né, na hora que vocês terminarem, que vocês vão entrar lá para ver essa história, vocês veem a beleza dessa história. É muito... A forma como ela conta essa história. Chama A Aranha, o Grilo e o Jacaré, do Rá-Tim-Bum Contadores de História. Era uma vez uma aranha que estava construindo uma teia para pegar mosquitos, insetos e bichinhos. As aranhas fazem isso para prender bichinhos para elas comerem. De repente estava passando um grilo e puf, ele ficou preso na teia de aranha. Mas a aranha dessa história não prendia os bichos para ela comer, não. Mas para contar histórias. Ela adorava contar histórias. Histórias mais chatas e compridas do mundo, gente. E aí ficou a aranha conversando com o grilo pendurado lá. Ah, sabe, seu grilo? Patati, patatá, patati, patatá. Eu fui para a lagoa e encontrei um monte de gente. E o grilo, gente, não aguentava mais ouvir as histórias. E o tempo passou. E o tempo passou de novo. E aí a aranha adormeceu. E o grilo ali preso na teia. E o tempo passou. E passou de volta. E depois de muito tempo, apareceu um jacaré. Aí eu falo que eu não vou me empolgar, eu me empolgo. E o grilo disse para o jacaré: Ô, seu jacaré, o senhor não consegue cortar essa teia de aranha de jeito nenhum. Você que pensa, hein, cara? Não consegue mesmo. Você vai ver só. E cortou um pedaço da teia. Duvido que você corte o resto. Cortou mais um pedaço da teia, cortou mais um pedaço da teia, cortou mais um pedaço da teia. E depois a aranha acordou. O que você está fazendo? Você está acabando com a minha teia, seu jacaré. Eu vou dar um jeito nisso já já. E começou a discutir. E o grilo esperto nessa altura do campeonato se soltou da teia e conseguiu fugir. E a aranha e o jacaré brigando e brigando e brigando, até que o jacaré ficou preso na teia. E a aranha se dependurou e começou a contar um monte de histórias para o jacaré. Sabe, seu jacaré, eu fui no shopping outro dia com a minha amiga, a aranha, e nós fizemos um monte de compras. Você precisa ver. Tinha um monte de teia de tudo quanto é tipo, tinha renda. E o jacaré parece que está preso lá até hoje, tadinho, esperando alguém passar para ele dizer: eu duvido que você corte essa teia de aranha. Então, gente, eu quero que vocês pensem nos elementos dessa história. Como que vocês levariam, escolheriam esses elementos para contar essa história em casa, lá na evangelização? Quem seria a aranha? Que elemento que vocês levariam? Que tipo de elemento? Olha, são 5 elementos que vocês precisam aí. Alguém já identificou quais seriam os elementos que teria? Alguém escreveu aí? Ou não deu tempo para pensar? Alô? Alguém Eu, colocou? eu, que, eu que fiquei colocando. Você falando aí, eu consegui pegar a aranha, eu levaria um copo, o jacaré, um tênis,
Adorei! O que eu mais gosto são as coisas diferentes que vêm. Isso é pura criatividade, tá? O jacaré é o quê? Um O tênis. grilo, um palito de fósforo. É o quê? O O grilo? grilo, um palito de fósforo. Adoro. A Karine colocou a aranha, um novelo preto. Sensacional. Sensacional. Por enquanto, só nós duas Todo colocamos. mundo esquece de um elemento aí. Um elemento aí que todo Jacaré, mundo... Juliana colocou, o jacaré é um pregador. Pregador, pregador. Muito bom, Dá pregador. para, né, realmente. E, Então é é, isso, olha, eu acho um que elemento que muita gente esquece é o tempo. O tempo. E o tempo foi passando. é Aí, mesmo. agora, eu só quero que vocês anotem, tá, gente? Para entrarem, assim que terminar a live, vocês vão entrar no YouTube e escrever a aranha, o grilo e o jacaré. Castelo Rá-Tim-Bum, contadores de história. Rá-Tim-Bum, contadores de histórias. Entra lá e ouça essa história. Da forma como ela conta. É exatamente, só vai vir agregar, somar tudo aquilo que eu falei. Ela fez com uma simplicidade. Foi nesse dia que eu assisti essa mulher contando que eu passei a usar os elementos simples. Então, é só para fortalecer isso em vocês, que com elementos simples que ela vai mostrar, fica uma contação maravilhosa. É isso, gente, que eu tinha para falar, mas quero fechar só com a leitura rápida desse texto, que ele é imperdível. Por favor, deixa eu terminar rapidinho com ele. Isso aqui eu vou ler porque eu não quero perder de forma nenhuma vírgula. É aquilo que eu falo, da leitura e da contação. Isso é tão bem escrito que não dá para correr o risco de esquecer nada. Então, esse é um livro da Alessandra Roscoe, chama Receita para Bem Crescer. E diz o seguinte: nascemos plenos de poesia. Mesmo antes de falar ou de andar, já temos a capacidade poética e imaginativa que nos torna humanos. E quanto mais novos e menos influenciados pelo mundo nós somos, mais poesia carregamos no olhar. Então, vamos crescendo, crescendo, e nos esquecendo de cultivar esse encantamento diante das coisas. A pureza que nos faz acreditar que podemos modelar nuvens apenas com a imaginação vai dando lugar às explicações. E assim, até o tempo ganha outras dimensões. Quanto mais infância conseguirmos conservar pela vida toda, mais felizes seremos. E que sempre possamos ter no quintal pés de fantasia, nos bolsos fios invisíveis e agulhas de tecer sonhos, nas mochilas asas dobráveis para os voos imprevisíveis do coração, e na alma a leveza que faz todo o resto acontecer. Ai, Alessandra Roscoe, eu amo esse texto. Gente, um beijo no coração de vocês. Eu espero ter conseguido tocar o coração de vocês e que a magia aconteça aí, no centro espírita de cada um de vocês. Eu desejo do fundo do meu coração que a magia aconteça. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Magda. E no início eu chamei você de Magna. Pensa que Magda. Então, querida, a gente que agradece, já vamos agradecendo. Foi muito boa as suas dicas. Muito importante, porque muitas vezes a gente fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer na minha biblioteca? Como é que eu vou empreender algo para que chame a atenção? E hoje em dia, do jeito que as crianças estão, muito focada mais em celular, e às vezes perde o gosto de segurar um livro, de ver um livro, mas com certeza, a gente está com um projeto do chá literário, agora para novembro.
E nós vamos conseguir. Muito bom, importante para movimentar na nossa casa. Isso mesmo. Desejo muito sucesso. Obrigada. E eu toco também, assim, vai ter o ENEIG, Encontro Nacional de Evangelizadores Espíritas, o segundo. E eu estou em uma oficina de literatura, já em primeira mão. E eu vou pegar no seu pé para você me dar umas dicas bem legais. Todas que você precisar, pode contar comigo, viu? A todos vocês que estão aí, um beijo. Foi muito legal ter vocês conosco. Compartilhe. Se você não é inscrita no canal, se inscreva. Magda também tem um canal, é Magda 3. Magda Trece Ribeiro. Mas eu esqueço dele, gente. Tem algumas histórias lá, mas eu esqueço, não tem tempo, não dá, é muita coisa loucura. Mas é bom a pessoa sempre ir lá, pegar algumas dicas, se tiver coisa. Para gente, para você é antigo, mas para a gente vai ser novo. Sim. Então, já se inscreva no canal da Magda também. E agradecer a TV7, a TV Nave, a Tio Ito, que está sempre conosco. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima. Fique com Deus. Gratidão, Magda. Um beijo. Amém.